Irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso amigo em Cristo, pastor Magno Souza. Venho aqui por meio desse vídeo, mais uma vez, trazer a palavra de Deus para o teu coração, para a tua alma, tá bom? Hoje vamos tratar da chamada vocação de Moisés, tá? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 5. Vamos aprender um pouco sobre a história deste libertador, deste homem que tipificava, simbolizava e apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Se você gostar do conteúdo, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus quer edificar a tua vida. Tá? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 5, está escrito assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo capítulo de número 1 e capítulo de número 2 vão narrar alguns acontecimentos históricos e muito lindo acerca do povo de Israel. Êxodo capítulo 1 vai falar acerca da morte de José, e agora por sua vez se levantando um outro faraó que não conheceu a sua história. Por sua vez agora vai tentar parar o crescimento do povo de uma maneira peculiar e extraordinária. Por sua vez vai agora colocar fardos, honorários de trabalho sobrecarregados, vai ordenar parteiras, vai agora, por sua vez, mandar com que os meninos que nascessem fossem lançados no rio Nilo ou no meio do deserto. Perceba que agora, nesse período crítico, que segundo um contexto histórico, Flávio Josefo vai falar no livro da História dos Hebreus, que nesse período aqui, pais matavam filhos, mães matavam seus próprios filhos. O interessante é que a matança estava tão grande, mas um casal resolveu ter relacionamento, um casal resolveu ter aliança, um casal resolveu ter intimidade, um casal resolveu gerar, produzir, em um período em que ninguém produzia ou gerava. Estou falando e me retratando e referindo aqui acerca de Joquebede e acerca de Anrão ou Arão. Enfim, ambos os dois eram da tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo que tem a incumbência, a responsabilidade, posteriormente, futuramente, de carregar a presença de Deus, ou a arca, nos ombros e cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Perceba que ambos os dois eram da tribo de Levi. Ambos os dois vão ter um relacionamento, intimidade. O interessante é que quem carrega a presença se relaciona com quem também carrega a presença. Vai um conselho? Quer gerar promessa? Se relaciona com quem carrega a presença. O interessante é que agora ela vai gerar e ela vai ocultar, vai esconder, preservar, vai guardar o filho por 3 meses. Os 3 meses de uma criança nada mais é do que o período mais crítico de sua vida. Os 3 meses de uma criança é o período que a sua imunidade ela é mais atacada. O interessante é que essa mulher, nesse período em que todos estavam matando seus filhos, entregando seus filhos, ela vai preservar o seu filho. E agora, por sua vez, Moisés, com 3 meses de idade, sua mãe vai ter uma ideia, vai ter uma estratégia de colocar o menino na beira do rio Nilo. Na verdade, quando ela coloca o menino junto aos juncos dentro de uma arca. O interessante é que aqui, enquanto muitos estavam sendo lançados no Nilo, estavam morrendo porque afundavam no Nilo,
Moisés estava escapando. Moisés estava por cima e guardado, porque estava dentro da arca. O mais lindo de tudo isso é que Moisés, estando dentro da arca, Moisés é uma geração que nasce, mas a geração mais velha foi que colocou ele na arca. A nossa geração precisa entender que o maior privilégio, papel, dever, e não obrigação, mas é dever, por gratidão de estar na arca, é colocar, levar, introduzir quem está nascendo também na arca. Perceba que agora, por sua vez, a filha de Faraó desce para se lavar. Ela vai achar o menino, ela desce para se lavar e as suas criadas descem para passear. É diferente. Moisés é visto por ela que está nas águas. Quem está na beira do rio Nilo não consegue ver. Parece contraditório, mas não é, porque simples dentro de uma aplicação básica para a sua vida. Quem entra na água, quem mergulha na água, sempre vai ter uma visão privilegiada e diferente daqueles que estão apenas fora, na beirada, na terra, e não querem mergulhar nas águas do Espírito. Quem desce para mergulhar é diferente de quem desce para passear. E agora, por sua vez, ela vai pegar, e Moisés vai voltar para casa, mas vai voltar para casa, e por sua vez a sua própria mãe vai cuidar dele, mas ela vai cuidar recebendo salário. Deixa aqui eu falar algo para você. Aquilo que está fora de casa, aquilo que está fora do lugar, vai voltar para o lugar, e vai voltar para a sua casa, em nome de Jesus. Perceba que agora Moisés ele vai crescer dentro do palácio de Faraó. Deixa eu me adiantar um pouco, que agora, por sua vez, vai visitar os seus irmãos. E ele vai ver um hebreu e um egípcio brigando. E agora ele mata o egípcio e no dia seguinte vai ver dois irmãos seus. Ele vai separar a briga e ambos vão falar: quem te constituiu maioral ou juiz sobre nós? Ele agora vai ouvir algo que ele não queria ouvir, ou que ele pensou que não pudesse ser descoberto. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: quer fazer conosco a mesma coisa que fez com o egípcio? E ele agora teme no seu coração, teme na sua alma. E ele vai agora, por sua vez, fugir para a terra de Midian. Antes de entrar em Midian, ele vai parar junto a uma fonte. O texto sagrado vai dizer que as filhas de Jetro, elas vêm tomar água, vêm buscar água, na verdade, para dar de beber ao rebanho do seu pai. O interessante é que aqui Moisés, ele vai libertá-las, fazer uma pequena libertação, porque os pastores vinham para oprimi-las, e ele livra elas, liberta elas. Antes de Moisés libertar uma nação inteira, Moisés libertou algumas pessoas. Antes de Moisés libertar muito, ele libertou pouco. Antes de Moisés fazer uma grande libertação, ele vai fazer uma pequena libertação. Quer aprender uma verdade? Não despreze o dia das coisas pequenas, porque são essas coisas pequenas que irão te preparar para grandes coisas na sua vida. E agora, por sua vez, as filhas de Jetro chegam em casa. Chegando em casa, o pai vai assustar-se, vai dizer: por que chegaram cedo? Elas vão olhar para ele e vão dizer da seguinte forma: um homem egípcio nos libertou. Moisés era hebreu, mas tinha aparência de egípcio. Entenda, ele tinha aparência de egípcio, mas tinha essência de hebreu. É melhor ter essência de hebreu com aparência de egípcio do que ter aparência de hebreu e ter essência de egípcio na vida. Então entenda que, por sua vez agora, ele vai dizer: chamem ele para comer pão. Ele vai comer pão na casa. E agora, comendo pão na casa, ele vai casar com Zípora, tem um filho por nome de Gerson, que quer dizer peregrino sou em terra estranha. E agora, por sua vez, ele vai apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, no deserto. Perceba que para ele servir no deserto, dentro de uma aplicação muito simples,
ele tem que comer pão na casa. Vou repetir para você. Para Moisés estar de pé no deserto, servir no deserto, apacentar no deserto, ele tem que comer pão na casa, ele tem que se alimentar na casa. E agora, por sua vez, ele vai servir a Deus no deserto, apacentando o rebanho. Ele já está trabalhando. E agora, normal era no deserto a sarça pegar fogo. Mas ele vai perceber e vai olhar. Uma sarça que queimava, mas não se consumia. A sarça é um arbusto simples. A sarça é um espinheiro muito frágil, que se coloca na mão, ela seca, ela se dissolve. O vento do deserto batia e arrancava os seus espinhos. Mas aqui eu quero falar algo para você. Interessante que, por sua vez, a sarça, ela pegando fogo, o texto vai dizer no versículo 2, que Moisés olhou, mas não viu nada. Versículo 3, e me virarei para ver. Essa grande visão. Olha o que Moisés está dizendo aqui, para que ele pudesse ver, para que ele pudesse ter uma visão privilegiada, ele tinha que se virar, ou se posicionar, tomar um posicionamento. Moisés estava dizendo que para que nós possamos ter uma boa visão, nós temos que mudar o nosso posicionamento. Muitas das vezes estamos sem visão, porque estamos fora de posição. Agora Moisés, o mais lindo de tudo isso, sabe o que é? Porque dentro da geografia do Horebe, ele ali não tem apenas sarça, ali tem árvores gigantes, grandiosas e frondosas. Mas o interessante é que Deus escolhe um espinheiro pequeno, um arbusto pequeno para falar com Moisés. Perceba que no meio do deserto, e para Deus utilizar, não é necessário ser grande, porque Deus pega e escolhe quem é pequeno. E o interessante é que, por sua vez, agora, o texto sagrado vai dizer que a sarça é pequena, mas ela foi escolhida. Quem é que escolheria uma sarça? Deus escolhe quem ninguém escolhe. Deus chama quem ninguém chama. Deus vocaciona quem ninguém vocaciona. Marcos capítulo 3, versículo de número 13. E subindo ele no monte, chamou para junto de si aqueles que ele quis. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas, para confundir as fortes, as que não são, e as coisas inexpressíveis deste mundo, para aniquilar aquelas que acham que são alguma coisa. Entenda bem, a sarça era pequena, mas foi escolhida. A sarça era frágil, mas a presença de Deus tornou ela forte e estável. Perceba que ela tinha fogo, mas também tinha presença. Repito, tinha fogo, mas tinha presença. Não adianta ter apenas fogo e não ter presença. Ela agora, por sua vez, Moisés, observando o fogo que queimava e não se consumia, ele vai olhar, vai agora ficar pasmo, espantado. Ele vai querer se aproximar da sarça. E algo interessante acontece. Deus do meio da sarça brada: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Perceba que quando Deus diz Moisés, Moisés, ele está dizendo: eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a tua história, mas eu tenho algo preparado para a sua vida. Entenda bem, Moisés, aqui quando ele ouve a voz de Deus através de uma sarça. A sarça estava no deserto, a sarça era pequena, a sarça foi escolhida, a sarça tinha fogo, a sarça tinha presença. A sarça estava no deserto, mas a sarça ecoava a voz de Deus. Entenda bem, em meio a alguns desertos que você está vivenciando, Deus quer que você continue inflamado com o fogo do Espírito na sua vida. Deus,
Ele quer continuar usando você de uma maneira extraordinária. Como? Ele quer ecoar a voz dele através de você. Terceiro, Deus na sarça, a presença de Deus na sarça aproximou Moisés. Eu fico encucado, eu fico atribulado com alguém que diz que tem presença, mas ninguém suporta ficar próximo ou perto dele. Quem tem presença aproxima, quem tem presença atrai. E agora, por sua vez, a sarça vai atrair Moisés. E o interessante de tudo isso, sabe o que é? É que Deus vai dizer assim, ó, tira a sandália dos teus pés. Deus está dizendo para Moisés, porque naquele período, só quem usava sandália era Senhor. Servo, escravo, andava descalço. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, no Egito tu eras Senhor, na minha presença tu és servo. Lá tu mandava, aqui tu é mandado. Lá tu ficava de pé, aqui tu vai ter que sentar. Lá tu falava, aqui tu ouve. Entenda bem, lá tu era autoridade, aqui quem é autoridade sou eu. E o interessante de tudo isso é que a sarça no deserto, o vento batia e arrancava os espinhos. Muitas das vezes Deus nos permite o deserto para que Ele venha arrancar os espinhos que há em nós, que através de nós machuca alguém. E agora os espinhos ficavam no chão. Moisés, tirando a sandália, ele vai pisar nesses espinhos. E o interessante é que quanto mais machucado ele estava, mais próximo de Deus ele chegava. Porque é impossível se aproximar de Deus sem se machucar. Ouça isso. E agora, por sua vez, Moisés vai se aproximando. Está tendo contato com os espinhos, mas também está tendo contato com a santidade de Deus. Deus fala para você, tira aquilo que te impede de ter contato com a minha santidade, porque eu tenho algo novo para ser reservado para a sua vida. Moisés, ao chegar, Deus vai falar do meio da sarça e vai falar acerca de uma grande chamada na vida de Moisés. Entenda, Deus usou uma sarça pequena para, através dela, executar uma grande chamada na vida de um grande líder. Moisés, ele era alguém. Charles Swindoll vai dizer isso, ele era alguém que se tornou ninguém. Deus vai pegar agora o ninguém e vai transformar em alguém novamente. Então, Moisés era um dos improváveis. Não fique se perguntando por quê, mas o para quê. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tá? Irmãos, meu gato é crente. Tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Tá bom? Um cheiro no coração.